ter viguetes? Deixa já o teu like aí, não esqueça de apertar o dedinho aí no like, se você gostou, é claro, e deixar teu comentário, que ajuda também o canal. Eu sempre esqueço de pedir, então por isso estou pedindo já no comecinho. Então hoje nós vamos continuar o assunto que a gente já viu na aula passada. A gente viu apenas o sujeito, né, o nominativo, e hoje nós vamos ver como funciona o relative sats no objeto direto. Ok? Então vamos lá? Caríssimos, então hoje nós vamos ver o acusativo, que é essa linha aqui vermelhinha da tabela. Então nós vamos ver como funciona o relativo pronome, os relative sets aqui no acusativo, que é o objeto direto, tá? Então vamos lá para o outro quadro. Então, relative sets, relativo pronome em acusativo. Orações relativas, pronomes relativos no objeto direto. Então, até agora a gente viu só o sujeito. O sujeito, só o relativo pronome que nós vimos, só substituía o sujeito. Hoje ele vai substituir o objeto direto, tá? Então, vai entrar mais um elemento na nossa oração. Então, quando for masculino, nós vamos usar o den, que o artigo definido do der, que vira dentro, é o, né? Mas aqui no relativo pronome vai ser o que? Que ou qual, se for com preposição, nós vamos ver esse caso também. Singular feminino, de, a ou que no relativo pronome. Singular neutrum, das, que ou qual. Plural, de, os, as, que vai se transformar em que, os quais, as quais, né? Porque nós estamos tratando desse assunto aqui, tá? Então, vamos ver no caso do masculino como fica. Masculino, acusativo, den. Então, masculino, objeto direto, que vai virar den, que vai ser o nosso que. Então, nós temos uma frase aqui. Der Computer ist teuer. Então, nessa oração, o que eu tenho? Eu tenho o sujeito, o verbo e o complemento. O computador é caro. Aí eu tenho uma outra oração. Ich kaufe mir den Computer. Aqui já aparece um outro elemento. O ich é o sujeito, eu, né? Sou o sujeito. Mas vai entrar o que nós temos que aprender a analisar os verbos. Nós temos sempre que refletir bem nas frases que nós estamos vendo no alemão, assim como no português, o verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Então vai pedir um objeto direto, tá? É uma relação direta de você comprar a coisa, né? Então, ich kaufe mir den Computer. Eu compro para mim o computador. Eu vou transformar essas duas orações ligando com o que, tá? Der Computer, den ich mir kaufe, ist teuer. O computador que eu compro para mim é caro, tá? Então, o que vai jogar o verbo lá para trás. Esse aqui é o meu objeto direto, esse aqui é o sujeito, e esse aqui, o computer, que virou o den, ó, tá amarelinho aqui em volta, porque ele veio aqui pra frente para servir como que, tá? Para eu não precisar repetir o computer. Então, den ich mir kaufe ist teuer. Verbo e verbo. Acabou com o verbo, começa com outro verbo, tá? Então, as duas orações, elas são fragmentadas para formar esta oração aqui com o pronome demonstrativo que. No feminino, objeto direto de, feminino, objeto direto de, que vai se transformar no que. Das ist die Frau. Então, eu tenho o sujeito, que é a die Frau, numa oração. Na outra oração, o sujeito é eu, ich. Ich habe sie gestern kennengelernt. O verbo kennenlernen é o verbo conhecer, quando você conhece alguém ou alguma cidade, algum lugar. Então, nessa oração aqui, o sujeito sou eu, ich, e o meu objeto direto é sie. Esse sie está sendo substituído pelo die Frau. Lembram que a gente, em umas aulas lá no comecinho, a gente aprendeu a substituir por pronome pessoal correspondente. Então, eu estou substituindo o die Frau pelo pronome
pessoal correspondente dela, que é ela. Então, ich habe sie gestern kennengelernt. Eu tô usando o tempo verbal, qual que é esse? Que eu tenho auxiliar e tenho o particípio, é o perfect, habe kennengelernt, tá? Então, eu tô falando no passado. Esta é a mulher que eu conheci ontem, ok? Então, o que vocês têm que analisar numa frase? Que verbo eu tô usando? Qual o tempo verbal que eu tô usando? Por que esse Z tá fazendo aqui? Porque ele tá substituindo a Frau, tá? E aí a gente vai transformar essas duas orações numa só, usando o quê? Tá? Das ist die Frau, die ich gestern kennengelernt habe. O que aconteceu? Esse sie aqui ele tá como pronome que tá substituindo de Frau. Mas quando eu quero dizer que, eu vou pôr o die, né? Que se refere ao singular feminino die. Então, pessoal, caríssimos, olhem, prestem bem atenção. Então, das ist die Frau, die ich gestern kennengelernt habe. Ó, o particípio aqui, o ge veio aqui no meio, porque é um verbo separável. Kennen e o lernen, tá? Por isso que o ge tá aqui no meio. E aqui o die virou objeto direto, né? Como eu estava explicando para vocês. Aqui tá vazio porque estava substituindo a die Frau por ela. Mas quando você vai pôr o que, você vai lá para a tabelinha, ver no feminino o que vai ser que. Então, o die vai ser que ou qual, então que, tá? O sujeito aqui é eu, né? Sujeito, na primeira frase sujeito é die Frau, na segunda é ich. Então, aqui o objeto direto, que o sie veio para cá como die, para formar o que. Verbo na última posição, porque é uma oração subordinada. Então, o verbo veio para o final. Quem veio para o final? O auxiliar. Esse auxiliar aqui vem lá para o final. Quem sai do lugar é sempre o que está em segunda posição. Então, eu estou dando essa explicação para vocês, porque isso aqui é uma análise já da frase sujeito, verbo, complemento, o que pede sujeito, pede objeto direto, tá? Para vocês, se vocês esqueceram daquela aula lá que a gente deu no comecinho, o que eu tenho que analisar. Então, o mais importante é você analisar o verbo. Quem conhece alguém ou alguma coisa, então vai pedir objeto direto, tá? Eu conheço ela, eu conheço a mulher. Então, eu conheci a mulher ontem, eu vou pedir objeto direto. Aí vamos para o caso do Neutrum, do neutro, acusativo das. Neutro, objeto direto vai ser das, que vai se transformar em que. Das Mädchen heißt Sabine. Ich finde es nett. Das Mädchen heißt Sabine. Ela é o sujeito aqui na primeira oração. Ich finde es nett. A das Mädchen foi substituído também pelo pronome pessoal correspondente, que é o es, tá? E aqui eu sou o sujeito. Ich, quem acha alguma coisa ou alguém. Simpático, ou bonito, ou bom, ou novo, coisa assim. Então, o verbo achar, verbo finden, vai pedir mais um complemento, então por isso que é objeto direto. Eu que acho alguma coisa, tá? Então, eu acho ela simpática. Então, sujeito, objeto direto. Daí, para juntando as duas, das Mädchen, das ich nett finde, heißt Sabine. Então, para fazer essa oração fazer sentido, eu vou jogar esse heißt Sabine aqui para trás e a das Mädchen, que eu acho simpática, né? Das Mädchen, das ich nett finde, heißt Sabine. Verbo, terminei com o verbo, começo com outro verbo, tá? Porque o das vai jogar o verbo aqui para trás. A menina que eu acho simpática se chama Sabine, tá? Então, ó, aqui, de novo, aqui é o pronome pessoal correspondente, mas quando eu vou transformar ele no que, eu vou pegar o das aqui das Mädchen para pôr aqui, ok? A menina que eu acho simpática se chama Sabine. Plural, acusativo.
Die, plural, objeto direto, die, os, as, quais, ou os que, as que, ou os quais, as quais, tá bom? Frase de exemplo. Sie hat viele Bücher gekauft. Buch, o livro tá no plural. Das Buch, plural de Bücher. Sie hat viele Bücher gekauft. Que tempo verbal é esse, pessoal? Eu tenho o que aqui? Auxiliar, haben, e eu tenho aqui o particípio antes do ponto final. Então, eu tô falando no perfect. Eu comprei muitos livros. Aliás, ela comprou muitos livros. O sujeito é ela, o objeto direto é o Bücher. A outra frase, sie muss sie lesen. Ela precisa ler eles, os livros, die Bücher. Novamente, aqui eu tenho o pronome pessoal correspondente substituindo o Bücher, tá? Quando eu for transformar em que, eu vou pôr o die ali. Então, sie hat viele Bücher gekauft. Ela comprou muitos livros que ela precisa ler. Die sie lesen muss. Então, o sie, eu vou usar o die Bücher. Vou pegar o die aqui do nosso plural, os as, né? Que vai se transformar em que ou os quais, as quais. Então, a tradução, ela comprou muitos livros que ela precisa ler. Ou poderia ser os quais ela precisa ler, também tá certo, ok? Os quais, as quais, ou... tá? Até fica melhor aqui. Sie hat viele Bücher gekauft, die sie lesen muss. O que aconteceu aqui? Eu tinha um verbo modal, né? Quando eu tenho um verbo modal, o verbo müssen, eu vou pôr o infinitivo no final. Sempre o outro verbo vem no infinitivo. Quando eu estou transformando essa frase, que é uma subordinada que vai jogar o verbo para trás, quem vai lá para o final, antes do ponto final, é o que está em segundo lugar. Então, o modal vem aqui no finalzinho, ok? Die sie lesen muss. Então, esses são os casos do Relativsätze. E vimos todos os casos, né? O masculino, o feminino, o neutro e o plural. Agora, essa aula vai ficar um pouquinho mais compridinha, porque nós vamos ver os casos que entra a preposição junto, ok? Vamos lá? Relativsätze mit Akkusativpräpositionen. Orações relativas com preposições do objeto direto, tá? Masculino, o caso do masculino, temos a frase Der Mann arbeitet hier. Wir wissen über den Mann nicht viel. O que aconteceu? Preposição über, sobre, tá? Então, essa é a preposição, esse é o nosso objeto direto, den Mann, em vez de ser der Mann, den Mann, tá? Vamos transformar. O homem sobre o qual nós não sabemos muito trabalha aqui. Então, no alemão vai ficar der Mann, über den wir nicht viel wissen, arbeitet hier. Eu, de novo, cortei as frasezinhas. O idioma alemão corta ele em partes e vamos jogando der Mann para fazer sentido a frase. Der Mann, o über den daqui vai vir para cá. Você traz a preposição junto com o artigo aqui que virou o quê, tá? Do objeto direto. Então vem tudo junto para cá, para substituir o homem sobre o qual nós estamos falando. Der Mann, über den wir nicht viel wissen, arbeitet hier. O homem sobre o qual nós não sabemos muito trabalha aqui. Ok, pessoal? Feminino. Die Frau ist sehr bekannt. Über die Frau steht sehr viel in der Zeitung. Die Frau ist sehr bekannt. A mulher é muito conhecida, muito famosa. Über die Frau steht sehr viel in der Zeitung. Sobre a mulher, sobre a qual, né, que nós vamos transformar isso aqui em sobre a qual, sobre a qual tem muitas coisas escritas no jornal. Então vamos lá, transformando tudo isso aqui.
Die Frau, über die sehr viel in der Zeitung steht. Ó, reparem que saiu a Frau e o über die veio para cá. Über die sehr viel in der Zeitung steht, ist sehr bekannt. Então, o ist sehr bekannt veio por último aqui no final. Como eu transformei aqui em sobre a qual, o verbo veio aqui para o final, que está no jornal, né? E depois dele vem a coma, e a vírgula e daí outro verbo. Ist sehr bekannt. A mulher sobre a qual tem muitas coisas escritas no jornal é muito famosa, muito conhecida. Neutrum, neutro. Aqui eu vou usar o verbo mitbringen, que é levar, trazer junto, tá? É um verbo separável, tá bom? E ele é um verbo gemischte Konjugation, uma conjugação misturada. Então, o mitbringen vai ficar mitgebracht. Então, vamos lá. A primeira frase. Das ist das Kind. Ich habe für das Kind Eis mitgebracht. Tá? Então, a criança, esta é a criança, eu trouxe para ela, né? Eu trouxe para ela o sorvete. Trouxe junto comigo sorvete para ela. É a tradução mais certa no alemão, apesar de ficar esquisita. Então, vamos juntar. Vamos tirar a Kind für das, vem para cá. Das Kind für das ich Eis mitgebracht habe, ist sehr froh. A tradução, a criança para a qual eu trouxe sorvete está muito contente e muito alegre. Então, esse aqui é um complemento para dar sentido à frase, tá? Então, se você tem que fazer uma frase com o relativo pronome, você escolhe um complemento para dar sentido à frase. Por que eu estou falando da criança? Qual a finalidade de eu falar que eu trouxe sorvete para a criança? Dela ficar contente, tá? Então, minha oração subordinada é essa daqui. Tá? A oração principal vai ser que é a criança. A criança. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês sempre, novamente, prestar atenção no verbo mitgebracht. É o que? Se eu tenho o habe aqui, que é o auxiliar, que veio aqui para o final, porque ele saiu aqui da segunda posição, veio para cá. Eu tenho auxiliar, eu tenho o particípio, eu tô falando no perfect. Eu trouxe, tá? Então, das Kind für das ich Eis mitgebracht habe, ist sehr froh. A criança para a qual eu trouxe sorvete está muito contente e muito alegre. Plural, o último caso aqui nosso, com preposição. Es gibt viele Städte. A cidade aqui está no plural, as cidades, muitas cidades. Es gibt é o verbo haver, existir. Então, existem muitas cidades. Wir wollen in die Städte fahren. Nós queremos ir para essas cidades. Wohin. O wohin sempre vai pedir acusativo. Para onde? In die Städte. Eu quero ir para as cidades. Então, transformando. Es gibt viele Städte, in die wir fahren wollen. Sind sehr schön. Então, existem muitas cidades para as quais, o indi vem para cá, para as quais, eu não repito cidades, para as quais, para onde vou rir, né, que tá aqui, nós queremos ir, são muito lindas. Então, existem muitas cidades para as quais nós queremos ir, são muito lindas. Ok, pessoal? Este é o último exemplo que nós temos do acusativo com preposições. E na próxima aula, nós vamos tratar do dative, tá? Do objeto indireto, que daí entra mais um complemento nessa frase, aí vai aumentando um pouquinho. E também vai ter essa parte aí das preposições, ok? Então, como existem muitas preposições, eu trouxe algumas aí, um exemplinho só de cada um, para não ficar um vídeo muito longo. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, continuaremos nessa sequência com o dative. Liebe Leute, vielen Dank und tschüss!